Dr. Joaquim Nogueira, esta série de programas é uma série de programas que estou a fazer especificamente para um site que pretende colocar na internet as vozes e o testemunho vivo daqueles que partilharam um percurso em África, em Moçambique, um percurso não qualquer, mas um percurso da rádio. É com prazer que o trago aqui como número 1 de uma série de convidados e gostaria de lhe perguntar quando é que começa na sua vida essa paixão pela rádio? Olha, Pedro Gonçalves, em primeiro lugar quero agradecer a amabilidade que tens em te lembrares de mim pôr em primeiro lugar. Mas respondendo à pergunta, a paixão pela rádio começou bastante cedo. Nos meus tempos do liceu, em que, creio que como todos os jovens dessa altura e da minha idade nessa altura, adoravam ouvir rádio. Não havia televisão, portanto a rádio era uma magia. E daí esse interesse em copiar os locutores aqui do continente. Em que sítio de Lisboa, ou em que sítio do continente é que o Dr. Nogueira ganhou essa paixão pela rádio? Estamos a falar de Lisboa? Em Coimbra, que era onde eu residia. Que rádio é que havia em Coimbra? Na altura, Coimbra recebia as emissões da antiga emissora nacional. Uma vez tinha lá um repetidor, tinha lá um regional, um pequeno emissor regional, e recebia depois o Rádio Clube, embora com dificuldade, a Renascença, normalmente a do Porto, também com um bocadinho de dificuldade. No seu caso, doutor, quem foram os seus primeiros ídolos da rádio? Normalmente, e falo por mim, nós tivemos sempre alguém que era o símbolo, aquele que nós gostaríamos de ser, aquele que gostávamos de ouvir. Lembra-se quem era esse seu ou seus ídolos de juventude quando ouvia rádio? Sim, é uma pergunta que é um bocadinho de rasteira, porque assim apanhar e a memória também já não é grande, mas olha, o Pedro Moutinho, Artur Agostinho, Olavo Dessa Leal, que me lembra assim de repente. Doutor, no seu caso, quando é que passou de um agente passivo da rádio para um agente ativo? Ainda acontece em Portugal continental? Ou seja, sim, chega à rádio como fazedor de rádio ainda em Portugal continental? Não poderei dizer fazedor de rádio. Tive uma passagem efêmera pela Rádio Universidade em Coimbra. Não a atual RUC. Pela Rádio Universidade tinha um pequeníssimo estúdio em Coimbra. A Rádio Universidade era feita praticamente toda em Lisboa, transmitida pela, como é que se chamava? Pela Posto 2 ou Lisboa 2 da emissora nacional. Mas foi muito efêmero, foi um dia ou dois que fui lá, foi uma passagem efêmera pela Rádio Universidade em Coimbra. Depois, o seu percurso segue para a África. Penso que foi para a África como militar. Sim. Em 61 fui mobilizado. Fiz 2 anos e meio de mobilização em Moçambique. Depois regressei a Portugal, ao continente, como se dizia na altura. E depois voltei, como África. Fiquei apaixonado por África. Voltei para ser professor em Lourenço Marques, na Licença Salazar. E é nessa altura, doutor, quando regressa a Lourenço Marques para ser professor no Liceu Salazar, que lhe surge a ideia da Rádio Mocidade? Sim, foi nessa altura por isto. Eu notei em conversa com os alunos que gostariam de fazer rádio. E é preciso dizer, desde já, que nos anos 60
não havia televisão, portanto, em Moçambique. Portanto, a rádio era a única coisa que motivava os jovens a serem conhecidos. Em Moçambique, nessa altura, havia a grande emissora que era o Rádio Clube de Moçambique, havia depois na Beira também mais duas emissoras, o Aeroclube da Beira e a Rádio PAC. Mas a nossa ideia era fazer uma emissora completa, quer dizer, uma emissora com estúdio e emissor próprio. E isso conseguiu-se com alguma lentidão, com alguma dificuldade, mas conseguiu-se. Durante 7 anos funcionou essa rádio, que primeiro era só destinada aos tempos livres dos alunos do liceu, mas que rapidamente se alargou a toda a população, quer população juvenil e até população adulta que quis colaborar na Rádio Universidade, naquela nova estação que nascia em Lourenço Marques. Esta estação que nasceu em Lourenço Marques, a Rádio Mocidade, começou primeiro ali por cima do salão de festas do Liceu e só mais tarde passou para aquelas que seriam as suas instalações definitivas no anexo às piscinas e ao ginásio. Vamos começar por onde ela começou. Sim. Bem, é preciso notar que nós éramos todos amadores, não é? E, portanto, tínhamos que dar passinhos pequenos, mas seguros. E então começou exatamente onde estás a dizer, na cabine de cinema do Salão de Festas. Foi aí que começou. Com 2 giradiscos, uma pequena consola e um microfone. Isto tudo com a colaboração de uma pessoa que já faleceu, que era o Sr. Carlos Albuquerque, que era rádio técnico do Rádio Clube, mas que nós trabalhávamos, como já disse, totalmente independentes do Rádio Clube. Foi assim que começou. Doutor, entretanto, dá-se o passo seguinte, ou seja, a passagem para aquela que viria a ser a sua derradeira e definitiva instalação. Sim. Já com estúdios mais modernos, mais apetrechados? Sim, na altura era um estúdio já profissional. Isso, se não me falha a memória, terá sido aí por volta de 1970. Se não estou enganado, mas para que é nessa altura. Sim, esse tinha já uma consola profissional, uma consola RCA, tinha 4 giradiscos, tinha uma cabine de locução e tinha um emissor que já não era o inicial. O primeiro emissor foi um emissor adaptado que teria para aí, se não me falha a memória, 125 watts de potência, e este último tinha já 250 watts, portanto cobria perfeitamente a cidade e chegava a Joanesburgo com uma certa dificuldade, claro. Estamos a falar de onda média. Onda média em 202 metros. A frequência ainda me lembro. 1484, ainda me lembro. 1484 km por segundo. Mas chegava a João Belo, perfeitamente. A João Belo chegava perfeitamente. Devo dizer que quando a rádio foi encerrada voluntariamente, ninguém obrigou a fechar a rádio, mas havia conveniência em encerrada, dado os acontecimentos que estavam a acontecer no país. Nessa altura estava a ser montado, melhor, já testado na Matola, um emissor de 2 kW.
Doutor, o doutor lembra-se de quem foi a primeira voz da Rádio Mocidade, aquela que deu o passo inicial? Foram dois. Maria da Graça, Faustino, e o moço Akin Elias Pirali, era um moço indiano, que é hoje médico no Porto. E essas primeiras emissões depois suscitaram a atenção de outros jovens que foram chegando progressivamente. Sim. Depois, como já creio que terei dito, a rádio que era para ser só de ocupação de tempos livres dos alunos do liceu, abriu-se às escolas comerciais, abriu-se a universitários, embora já houvesse uma tentativa de uma rádio universidade, mas abriu-se aos universitários e depois abriu-se a toda a gente que gostasse de ser radialista. O doutor disse há pouco que estamos num plano amador, gente que não ganhava nada com isso, era apenas pelo gosto de fazer a rádio. Contudo, a rádio tinha uma estrutura profissional, cuidada. Para já, ninguém entrava no microfone sem primeiro os competentes testes de admissão, sem um percurso acompanhado por outros já mais experientes. Depois também havia uma coisa interessante, que era a circunstância de serem atribuídas a essas pessoas muito novas, jovens, cargos de responsabilidade, chefias de produção, de locução, da técnica, etc. Portanto, havia aqui também, para além do amadorismo que referiu, uma espécie de lançamento para aquilo que poderia vir a ser uma profissão. Sem dúvida, isso verificou-se, mas já lá vamos. Realmente a rádio tinha uma direção. A direção era constituída pelo diretor, neste caso era eu que era ter sido o fundador, era depois o chefe dos locutores, o chefe da técnica e o chefe da produção. Eram, portanto, quatro pessoas. Mas devo desde já dizer uma coisa. A juventude de Moçambique era uma juventude aberta e ao mesmo tempo consciente. E a prova disso é que a minha presença não era uma presença física. Eu estava ou a dar aulas ou no meu gabinete de trabalho, mas as pessoas sabiam que tinha que haver um profissionalismo e portanto, eu não precisava de estar ali a orientar. Os mais velhos orientavam os mais novos, havia respeito dos mais novos pelos mais velhos e assim, realmente, era ali uma escola para que ia fazer profissionais e realmente fez. Quando se deu a independência de Moçambique e muitos de vocês, porque tu és um deles, que vieram para o continente, para cá, muitos foram logo para rádios profissionais locais e outros custearam os seus estudos trabalhando em rádios amadoras que na altura estavam a nascer, as rádios piratas. Doutor, voltando um pouco atrás, a rádio em Moçambique era poderosíssima. Eu não estou a falar apenas da Rádio Mocidade, já referiu 4 estações de rádio, a Rádio Pax e emissor do Aeroclube da Beira, também o Rádio Clube de Moçambique, naturalmente, e a Rádio Mocidade. Dentro do Rádio Clube de Moçambique havia ainda, se pudermos assim dizer, pequenas emissoras que eram as agências de publicidade que compravam programas no Rádio Clube de Moçambique, horas de programação, e faziam a sua própria produção. Essa era uma rádio mágica. Sim. E devo dizer que muitas dessas agências trabalharam com gente que estava a estudar e que tinham saído da Rádio Mocidade. Mas a rádio era uma magia.
era uma magia, realmente. E eu atribuo a isso ao facto de não haver televisão. Porque a rádio, naquele tempo, se me é permitido dizer, assentava em três pilares. A voz, o conteúdo, o ouvinte e uma pilha de discos. Hoje já não é assim, não é? Hoje é diferente. Hoje já há a imagem do próprio estudo, de quem está a fazer a locução. Às vezes até nem há produção, mas era diferente. A rádio naquele tempo era realmente diferente. Doutor, esta rádio naturalmente depois veio para Portugal, como grande parte das pessoas que de lá saíram naquela altura por motivos que são conhecidos. O senhor veio para Portugal e que rádio foi essa que encontrou em Portugal? Era muito diferente daquela que se fazia lá? Bom, eu não acho. Na altura em que cheguei não era muito diferente. Não era. Mas eu já vou creio que tocar no ponto que me estás a referir. Na altura em que eu cheguei aqui, estavam a nascer as rádios piratas, que era uma desgraça. Enfim, estavam também a principiar, mas não era muito diferente. Agora é muito diferente. Mas a rádio foi-se degradando. Eu volto a dizer, atualmente não há, excluindo a RDP, a Renascença ou mais uma qualquer, não há produção. O que eu noto é uma linguagem de locução que não é correta, dá a impressão de um grupo de amigos à mesa do café, aos berros ou com piadas, esquecendo-se de que há ouvintes e que nem todos os ouvintes são pessoas da mesma idade ou com gosto igual àqueles de um amigo de um grupo de amigos à mesa do café. Atualmente a rádio melhorou muito no aspecto tecnológico, sem dúvida. Hoje não é preciso ter uma discoteca. Hoje qualquer pessoa com uma pequena mesa de montagem e um computador faz um programa em casa com calma e envia por e-mail para uma estação que imite. A rádio, sem dúvida, deu um grande passo, a rádio atual deu um grande passo tecnologicamente, mas perdeu muito em conteúdo. Doutor, quase para terminar esta nossa conversa, deixe-me perguntar-lhe, acredita que a rádio tem futuro, que faça tudo aquilo que hoje está disponível para os consumidores, que a rádio, enquanto meio de comunicação através de antena e emissor, tem futuro? É uma coisa para o futuro? Ou daqui por 50 anos a rádio será apenas uma coisa para alguns diletantes? Não, a rádio tem futuro. Eu creio que tem futuro. O que é preciso é que, volto a dizer, contenha, passa a expressão, conteúdos de interesse. Há quem diga, ou pensou-se, que com o avanço da televisão que a rádio ia morrer. A rádio não morre. Porque, no fundo, até a própria televisão é rádio, no fundo. É uma rádio com imagem. E hoje, a radiodifusão, chamada radiodifusão, vive também da imagem, se o quiser. Como já disse, hoje pode estar a fazer um programa de rádio e a imagem estar a chegar também aos ouvintes. Que eu acho que a rádio não morre, nunca mais morre.
Doutor, como é que olha os dias andados da rádio? O senhor, os dias andados, o percurso todo que fez, os contactos que teve, aquilo que ouviu, o que é que mais o marcou ao longo da sua vida, ligada, naturalmente, à rádio também? Eu creio que o que ficou foi uma grande amizade entre todos os elementos que fizeram rádio, lá, e que alguns ainda fazem cá. Mas, sobretudo, essa amizade e mais, o que é que eu posso dizer mais? Olha, não sei dizer, principalmente amizade, ficou uma grande amizade entre todos. Doutor, se voltasse atrás e hoje tivesse que fazer uma estação de rádio para gente nova, qual seria a primeira palavra que diria ao primeiro jovem que lá chegasse? Humildade, sobretudo. Se ele realmente tinha interesse em fazer rádio independente, sobretudo que tivesse a humildade de não se armar desde os primeiros dias em vedeta. Doutor, eu quero agradecer-lhe do coração esta sua participação e este seu testemunho nesta série de pequenas conversas que vou ter a partir de hoje com gente que esteve na rádio em Moçambique, com a intenção de deixar para a memória futura partilha de memórias e de factos que marcaram um tempo e uma época. Doutor, uma última palavra para si. Olha, Pedro Alves, mais uma vez, muito obrigado por teres lembrado deste velhote já. Desejar-te muitas felicidades. Sei que realmente, embora já estejas, creio que aposentado da rádio, mas continuas a ser um grande radialista. E que tudo bom seja feito nesse sentido, na vida de radialista e também na tua vida pessoal. Um grande abraço e muito obrigado.